Eu queria saber, Nicolas, você tá com suas redes sociais, estava banida, né? Bem feito. E espero que continue banido. Você voltou. Você acredita que existe alguma forma de ter essa liberdade de expressão que você acredita que luta, que é ineficaz e também muito doida? Eu queria saber se você acha que isso vai voltar, essa liberdade de expressão, e o que está tolhendo você, que você está aqui no programa, por exemplo. Olha, eu acredito que, assim como diz Hayek, né, a liberdade ela é tolhida, assim como alguém que corta um salame, né, em fatias, não é a totalidade. Quando você percebe, você já perdeu o seu direito de falar, o parlamentar perdeu o seu parler, né, ou seja, perdeu a capacidade de falar, você não pode mais representar as pessoas. Inclusive, ontem, no plenário, eu chamei o Lula de bandido, me veio um deputado do PT falando: poxa, presidente, a gente já aqui combinou que não pode, por exemplo, né, chamar o Lula de bandido, não pode falar, por exemplo, palavras de baixo calão, ou seja, eles vão modificando tudo. E o que as pessoas não compreendem é quando a gente fala sobre guerra cultural, o quão mais importante ela é do que a política. Por quê? Para uma pessoa aqui na Paulista aqui e pergunta 3 números de projeto de lei aqui de São Paulo, ela não vai saber. Mas ela sabe o que aconteceu lá no Grammy, ela sabe o que, exato, no Big Brother, e isso é o que? São meios de ação, de modificação, de cosmovisão, por exemplo. Hoje a pessoa saiu, inclusive hoje, né, que o STF já tem maioria para poder derrubar o projeto de lei lá em Rondônia que foi aprovado de proibição da linguagem neutra. E as pessoas falam assim: poxa, com tanta coisa para resolver no Brasil, vocês estão preocupados com linguagem neutra? Tem gente que não tem saúde, educação, não tem nada, estão preocupados com elo, com delo. Eu concordo, são eles que estão preocupados com isso. Mas você não pode ignorar o fator cultural. A cultura é composta por território, povo e língua. Quando eles modificam a nossa língua, eles estão modificando a nossa cultura, consequentemente a nossa identidade. Então eu peço para as pessoas, né, que são um pouco afoitas, principalmente na mudança do nosso país, que compreendam que a mudança não passa somente de 4 em 4 anos. Vai ser uma mudança gradual e cultural, mas a gente não pode subestimar. Caso contrário, a esquerda vai continuar dominando tudo. Mas eu tava pensando, né? Você é um cara dos mais votados, tudo, né? O mais votado do Brasil. Mas com números assim expressivos. E obviamente você vê o Zema, que o cara te conhece, te considera, né? E sabe da sua força na rede social. Mas tem que, às vezes, separar, porque tem uma estratégia. Uma coisa é ideologia, a gente sabe que você é um cara que veio da igreja, que tem seus conceitos aqui super bem definidos. Mas também na rede social, especificamente no Twitter, onde você atua, você sabe que tem que colocar o engajamento funciona na treta. Então, como é que você separa a parte que você quer passar para as pessoas, que você tem uma ideologia, e a outra que é uma estratégia para ter engajamento? Boa, olha, eu sinceramente, eu não faço um post pensando assim, pô, preciso de um like. Até mesmo porque hoje, graças a Deus, tanto no meu Instagram quanto no meu Twitter, tem um engajamento muito bom. Então, eu realmente não preciso falar assim, olha, não é estratégico. Eu falo cavar, sabe o que eu tô falando? Não, cavar uma falta. Por exemplo, isso que aconteceu mesmo, essa piada que eu fiz, foi totalmente assim, eu olhei e vi que o pessoal tava comentando, eu pensei nisso e postei. E até mesmo, digamos assim, numa certa inocência, numa ingenuidade de achar que passaria como uma piada qualquer. Mas hoje, na verdade, o que eles fazem? Eles pegam isso para poder gerar like para eles. Também, o cara também se aproveita da tua audiência. Eu não digo nem da pessoa que eu fiz a piada, eu digo dos meios de comunicação, dos veículos de comunicação, blog de fofoca, os próprios, as mídias locais, municipais, estaduais, eles pegam isso, modificam as coisas. Por exemplo, um exemplo rápido aqui, esse caso mesmo que eu fui colocado como injúria racial, né? Porque eu chamei pelo pronome errado. A única coisa que teve na mudança da decisão não foi uma sentença. Eles divulgaram como se eu tivesse quase sido condenado por injúria racial. Porque alguém bate o olho e fala, ele vai responder por injúria racial, ou seja, já está decidido. Na verdade, o que foi definido foi onde seria um fórum de competência para poder julgar, ou seja, saiu dessa esfera e foi para essa esfera Só que eles já colocam assim, tem que ir pra cadeia, ainda bem, pagou o preço, colheu o que plantou. Bem feito. Então hoje não necessita mais de uma sentença, cara. É basicamente a manchete. A manchete já é já condena. E aí eu preciso da minha rede social para me defender. Sim. E voltou a tua rede social? Voltou, e não voltou por conta de digamos, de meios jurídicos, através de meus advogados. Realmente voltou por mera discricionariedade.